Salve nação, saudações rubro-negras, Deus abençoe o nosso domingo hoje, que seja um excelente domingo. Vou trazer tudo aqui agora para vocês sobre Grêmio e Flamengo, galera. Temos as prováveis escalações, arbitragem e onde assistir, tá bom? Todas as notícias atualizadas aqui neste vídeo. Separei para vocês um corte do F360 debatendo, discutindo por que Gabigol não tem chance no Flamengo. Será que ele está sendo preparado para pegar o Peñarol fora de casa? Cara, olha só o que os comentaristas aqui falaram do Tite e também da diretoria do Flamengo. Por que estão fazendo isso com o Gabigol? Por que o Carlinhos está na frente do Gabigol? O que está acontecendo? Tem alguma coisa de muito errado nessa história. Tem muita coisa que a gente não sabe, que só acontece lá dentro e nós não sabemos. Por que o Tite não escala o Gabigol? Ele não gosta do Gabigol. Tá na cara, né, galera, que ele não gosta, né? Vamos lá pro vídeo, então. Primeiramente, quero dar os créditos para a ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Deixa o seu like para ajudar os nossos cortes, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo juntos, vamos aqui para este vídeo. Simbora! Vou repetir a pergunta que eu fiz no início do programa, vou repetir para você. Além de erros do Tite, de erros de passe, o quanto a ausência do Pedro influenciou no que aconteceu ontem? Muito. Bastante. A gente falou sobre isso ontem antes do jogo. Porque o melhor funcionamento do Flamengo tem um jogador com a característica, com a qualidade do Pedro. Para você adaptar o Bruno Henrique, leva tempo. Ele mesmo falou sobre isso, jogar de costas. Quais eram as opções? O Gabigol machucado. E o Carlinhos. Que entrou depois. Mas as melhores jogadas do Bruno Henrique ontem, quando ele escapou para vir para a esquerda, que ele tem mais espaço para botar velocidade, que é a característica de jogo dele. Agora, aí para mim tá um erro. Você levanta um ponto que eu acho que é um erro da direção também. Diga lá. Dentro do combo, se a direção não mostra confiança no Gabigol, Isso tá se claro. a comissão técnica não mostra confiança no Gabigol e não enxerga que o Gabigol é um 9, tá jogando mais na vaga do Arrascaeta. Que acho que também é uma teimosia besta essa altura do campeonato. Ficar se agarrando a isso e não tem jogador. Mas você concorda, professor, que se você não tem essa confiança no Gabigol, se o Bruno Henrique é mais ponta do que 9, e você só tem o Pedro como opção, tá errado em um jogo de Libertadores, quartas de final, você contar com o Carlinhos. Com todo respeito ao Carlinhos, que é um trabalhador. A questão é a seguinte, o Tite não quer dar o braço a torcer, porque se o Gabigol entrar e arrebentar com o jogo, vai desmascarar o Tite, né? Porque, cara, porque tá na cara. O Tite não gosta do Gabigol. O Gabigol também não é fã do Tite. E se o Gabigol nessas alturas salvar o Flamengo, para o Tite vai ser ruim. Só que para a torcida vai ser bom. E isso vai jogar a torcida ainda mais contra o Tite. E o Tite não quer isso, cara. Tá na cara. Profissional, mas é um nível muito abaixo. Não dá pra você estar com a corda no pescoço, perdendo um jogo no Maracanã lotado contra o Peñarol, e o Carlinhos ser a possibilidade de solução. Aí eu acho que na janela de meio do ano, o Flamengo poderia tentar buscar uma outra opção para ser esse camisa 9. Com criatividade. Eu pergunto, então por que contratar o Carlinhos? Aí foi uma aposta no início da temporada em que você precisava atacar no estadual. Eu até entendo a aposta. Você concorda com a minha pergunta? Não é coerente? Mas o Carlinhos... Se o Carlinhos não tem qualidade para ser uma opção no Flamengo, que é um nível top de jogador, então por que contratou o Carlinhos? Ele chega para Quero entender. Foi uma aposta barata. Aí eu consigo entender, na época, o contexto, você não tinha janela aberta, você buscou um jogador ali barato. Só que não dá para ele ser praticamente sua segunda opção. Agora ele se tornou a segunda opção com a lesão do Pedro. Só que, em um momento que você não conta com o Gabigol, você tem o Bruno Henrique, que teria que ser adaptado à função, eu acho que o Flamengo teria que ter entregado outro jogador para o Tite. Essa pergunta que você faz sobre o Carlinhos, eu faço sobre o Gabigol. Se não tem clima, se o cara não quer ficar, se o Flamengo não quer ficar com ele, por que ele está lá? Eu faço essa pergunta para o Gabigol, professor, que tem potencial para decisão. É a mesma não coisa em relação ao Dudu. Por que o Dudu continua no Palmeiras? Porque tem contrato até a final de 2025. Se dependesse da Leila, o Dudu já estaria longe do Palmeiras. Uma vez que o Gabigol está lá, é a mesma coisa, não é não? Uma vez que está... Estou enganado? Uma vez que está lá, o Tite, que larga mão dessas coisas de coach que ele tem,
de achar que vê coisas que ninguém vê, de ficar muito aferrado às suas crenças. Ele não está em condição, me desculpe, de ficar enxergando o Gabigol como reserva de Arrascaeta. Ele tem que tentar o Gabigol ali. Mas, professor, eu acho que isso aí é uma... Mas tem um outro detalhe. Faz quanto tempo que o Gabigol não joga? Então acaba o relacionamento de uma vez. Faz quanto tempo que o Gabigol não Mas então responde no rompe, campo? já acabou. Faz Mas quanto então- tempo que o Gabigol não responde, Tudo bem. não joga bola? Quanto? Mas se num sufoco você bota o Carlinhos, pelo amor de Deus. Sabe aquele... Entre um e outro. Sabe aquele casamento que acabou e você não saiu ainda de casa, você tá dormindo no outro quarto? Ontem ele nem relacionado Tá estava. assim? Eu acho que a relação acabou entre Gabigol, comissão técnica, direção. E assim, até conversava isso no pós-jogo de ontem lá no YouTube com o Pedro Henrique Um Torres. casamento de aparências. Aquele que o marido ainda não saiu de casa, sabe? Tá organizando as coisas para sair de casa. Porque eu acho que tem um desgaste muito grande na relação. Eu concordo com o professor sair, que eu então. acho que assim... Não pode ficar essa situação. O Gabigol... Contrato, professor. Não pode ficar essa situação. Ontem eu tenho uma nota oficial falando lá da fibrose, né? Fibrose. Todo mundo sabe Mas tem jogador que atua com fibrose. o que está acontecendo, né? O que pesou não é a fibrose. Mas é o que mais pesou um- é toda essa... Mais um indício do que ele está Não, falando. tem Isso essa é uma relação. A fibrose, ela é uma questão, mas tem muito jogador que atua com fibrose. Se esse jogador tiver a confiança da comissão técnica e ainda mais em um jogo grande, poderia ter sido relacionado. Mas eu acho que aí entra o algo a mais da concordo. relação Tite Quando e o Gabigol. professor diz que discorda desse negócio de que o Gabigol não pode ser um reserva para o camisa 9, para o Pedro, eu concordo com o professor. bobagem, O Gabigol já jogou de 9, já Claro, foi... Claro, tudo que ele fez na vida temos foi que ver jogando o outro ali. lado. Vou repetir a pergunta, vou ser chato. Quanto tempo que o Gabigol não joga nada? Mas o Carlinhos tem que estar na Verdade. frente dele na hierarquia, Bel? Então, não pode num estar... jogo desse Não, tamanho, ele não não- pode estar no fim da fila do pão. Aí eu, pode. E aí eu repito a pergunta. Então por que contrataram o Carlinhos? Uma aposta. É quando o Carlinhos Aposto, chega... o cara não serve? Não, o Mas Carlinhos já chega estamos pra- em setembro, né? E O até Carlinhos só da chega para questão- compor elenco, é diferente. Né? Ninguém Peraí. imaginava... O cara é contratado para compor elenco, aí quando tem... Compor elenco. Quando tem desfalque, ele não vai entrar? É que é compor elenco para ficar fazendo o Mas quê? ninguém, Jogando baralho? na ninguém concentração? Antes imaginava do o Gabigol? cara como solução contra o Peñarol num jogo decisivo de Libertadores. Ninguém imaginava essa situação. Eu até acho que a cobrança de substituir o Pedro é muito forte, porque o Brasil não consegue substituir o Pedro. A seleção brasileira não tem alguém que faça o que faz o Pedro. O futebol brasileiro não tem alguém que faça o Pedro. Agora, pelo menos minimamente, eu acho que isso o Gabigol poderia entregar. O Gabigol preocuparia mais a defesa adversária. Numa situação dessa, e mesmo nessa volta... Pelo menos pelo nome, né? Pela Pelo que já história. fez, gente. O cara deu uma Libertadores com 2 gols contra o River Plate e com poucos minutos para fazer. Não é um cara útil numa volta dessa contra o Peñarol, por exemplo? Claro que é. Vamos esquecer os problemas, botar o Flamengo acima de tudo e tentar coisas realmente mais palpáveis É isso para aí, se cara. chegar ao objetivo. Não ficar... É isso aí, seu Tite, seu Landim. Ó, é hora de deixar o orgulho de lado e pensar no bem maior. O Flamengo, cara, tem que pôr o cara em campo contra o Peñarol. com esse negócio das ideias do técnico, dos ranços da diretoria. Está na hora de fechar. Eu E também acho que o Gabigol não tem nada a ver com o substituto do Arrascaeta. Também. O que tem a ver? Hoje, para mim, se encaixa muito mais nessa função mesmo. E só para ilustrar o que a gente está falando da fibrose, até o comunicado do Flamengo como foi, que ele realizou exames que não diagnosticaram lesão, porém a comissão técnica optou pela precaução e não relacionou. Então acho que diz muito sobre... Precaução, então dá para pensar. Um jogo decisivo de quartas de final de tudo bem. Libertadores. Então, assim, mostra Então, muito opção técnica. Se foi precaução, então dá para pensar nele jogando Pelo menos- no Uruguai, é isso? Imagino Pois que é. sim. Talvez Não, até e contra assim, o pelo Grêmio. menos levado ele no banco para sentir ontem, de acordo com a Se a necessidade. comissão... Será que isso é só da comissão técnica Se a ou tem co- diretoria Se aí? a comissão confiasse no Gabigol, Ele iria ele pro banco. jogaria, gente. Tem jogador que atua com fibrose. A questão aí tem um algo Nota a mais. clara, precaução, Tem um um jogo de algo a quartas mais. de final de E a Libertadores. opção da comissão técnica, não é o departamento médico informa... Não, a opção da... Mas agora a situação é outra. Agora precisa de gol no Uruguai. Eu Já apostava precisava, nele, mas no Maracanã já com os precisava. olhos fechados apostava. titular? Não, agora precisa mais ainda. De titular, professor? Ué, não está jogando o Carlinhos? Não está entrando o Carlinhos? Não, Mas você tiraria o não, Bruno Henrique? entrou o Bruno Henrique. Tem ele como uma opção. O Gabriel é uma opção de gol. Precisa de gol.
Pode jogar o Eu Bruno Henrique do lado apostaria- esquerdo e o Gabigol não. Não, eu só sei que o Ortiz Não tem que pode jogar, jogar? ou não? Não, peraí, mas o Ortiz não tem nada a ver com o que a gente está falando. Não, mas o Ortiz tem que jogar, ou não? Tá, mas o que ele está dizendo? Não, acho que interessante. Não. Pode jogar o Bruno Henrique e o Gabigol. Eu preferi ainda como manter... dos Não, velhos não vai tempos. fazer isso. Aí vai sair Cara, é só colocar o Bruno Henrique na esquerda, Gabigol centralizado e o Plata na direita, onde todo mundo joga melhor. Pronto, cara, não tem segredo. Só que tem gente dentro do Flamengo que não pensa no Flamengo, né? Pensa no seu ego, né? quem? O Plata. o Plata. O Plata. Não sei se ele vai... Que jogou o Plata também, ontem. Quem jogou, né? Ou que não entre jogando o Gabigol, que ele esteja lá para entrar durante a partida, faria isso. ou eu que também não faria sai. isso. Isso é fundamental. O Flamengo não pode se dar o luxo de ter um jogador como o Gabigol, com a história do Gabigol, com o estofo do Gabigol, e abrir mão dele no jogo no Uruguai. E tem mais, essa nota aí fala em precaução, é uma brecha. Você tem precaução em relação a quê? A usar o cara no futuro, usar Sim. o cara mais para frente. Acabou, tem que chamar o cara. Eu concordo com você, porque eu fiz a pergunta. Então, por que contrataram É. o Carlinhos? E você fez a pergunta, que eu acho que é coerente, por que mantém o Gabigol se o Gabigol não serve nem para um jogo de quartas de final? Porque não quis fortalecer mas tem contrato. Mas porque não quis E fortalecer... também porque não apareceu ninguém para contratá-lo no meio do ano. Não, Palmeiras. Ué, por que não foi? Porque não quis fortalecer um rival direto no meio da temporada. Então, mas isso que eu não entendo. Ele não serve pro Flamengo, mas se for pro Palmeiras vai fortalecer? Ué, Essas picuinhas... não é incoerente? Essas picuinhas da Incoerente. diretoria com o Gabigol, do Tite com o Gabigol, nada disso pode estar acima da classificação do Flamengo. Para o torcedor rubro-negro, o que interessa é o Flamengo classificar. E o Gabigol é uma perspectiva de gol. Por mais que esteja mal Numa fase. fisicamente, nos últimos tempos, o máximo que pode acontecer é ele entrar e não fazer nada. Mas pelo menos ele está lá. Em outras palavras, o que você está dizendo, o Gabigol, mesmo em má fase, em crise com o clube, ele é melhor que o Carlinhos. É isso? Sim, mas isso, eu né? acho que todo mundo Foi concorda. direto e isso, reto. né? Não, é isso que eu estou Ele- falando. Na hierarquia, eu acho que ele tem que estar à frente do Carlinhos para ser um 9. Na ausência do Pedro, que é um baita de um 9, o melhor do futebol brasileiro, o Tite está tentando o Bruno Henrique. Ok, acho que o Bruno Henrique pode ser o titular lá, mas o Gabigol tem que ser essa segunda opção, na minha visão. Ele tá mal, ele não tá jogando bem, tem um tempo, a parte física, mas é o predestinado. E assim... Jogador decisivo. Mas a diretoria, insistindo, diretoria, comissão técnica, não vem mais assim. Então, e aí expõe pra mim... É ou não é? Sim. Não é isso? A torcida Você tem vê- essa visão? A torcida vê assim. E assim... Parte da torcida, futebol- pelo acho que que a eu torcida- acompanho, tem muito torcedor que Futebol queria... tem muito do pensamento mágico, que às vezes é uma grande bobagem você Mas se o basear torcedor só no enxerga que ele pensamento. tá mal, que ele tá realmente numa fase muito ruim. De Mas fato. tem uma perspectiva. Eu prefiro ele em fase ruim do que o Carlinhos na isso fase aí- boa. Me isso aí desculpe. não- Isso pra mim- E pra mim é um erro que já acaba ocasionando o outro. Porque assim, eu também... Esse é o ponto. Assim, acho que o Gabigol teria que estar na frente do Carlinhos nessa hierarquia. Se você não enxerga que os dois estão em condições de substituir ainda nesse momento da temporada, então deveria ter ido ao mercado. Mesmo quando a janela fechou, quando saiu a lesão do Pedro. Foi em outras posições, porque não poderia? Tinha jogador sem contrato pós-janela. E assim, você está falando de uma situação muito atípica. Do seu grande centroavante ter se machucado, você está brigando por 3 títulos, então assim, valeria Foi muito o em esforço. cima da hora? Eu tô tentando raciocinar. Não estou dando desculpa para a diretoria do Flamengo. Não foi muito em cima da hora a Em lesão outras do Pedro? posições Foi quanto também tempo foi. que o Pedro se lesionou? Mas mesmo 3 com- semanas? Mas o Abel, Corinthians- mesmo com o Pedro. Teve, mesmo com o Pedro. Porque como- pode acontecer a qualquer momento. Não, que mas aconteceu, não, é verdade. mesmo com o Pedro, tudo bem, você tem o Pedro, é o titular. O reserva do Pedro era quem? Pra jogar na característica que o Tite gosta. Era o Carlinhos ou adaptar o Bruno Henrique. Porque o Gabigol, quando entra com o Tite, não entra como 9. O Tite não enxerga ele como um 9 mais. Então, assim, se você já tem É essa... uma loucura isso, porque quantas vezes ele já jogou de Sim, 9 e eu foi também decisivo? discordo. eu também Não é uma discordo. loucura? Eu E acho porque o Tite não enxerga, o Flamengo vai correr o risco de ser desclassificado. Então- por causa de uma idiosincrasia do Tite. Eu até nem, Boa, assim, até nem professor. iria ao mercado. Eu enxergaria essa possibilidade. Mas já que você não enxerga, aí você tem que ir no mercado. Se você não conta com o É Gabigol, gol, aí você tem que ir no mercado. tem que ir no mercado. Então, assim, pra mim é um erro que acabou ocasionando um segundo. E o Flamengo, porque o Flamengo não faz nenhuma das duas coisas. Nem conta com o cara e nem foi no mercado. ontem quando a corda apertou, é o que a gente está falando. A solução do Tite foi o Carlinhos. Tem algo errado. Aí tem algo errado. E aí também tem que dividir responsabilidade. O Flamengo foi muito mal na parte tática, sem a bola exposta, tomando contra-ataque, sem criatividade. Beleza, essa parcela é do Tite, mas tem a parcela também do planejamento.
tem a parcela do planejamento, sim, da diretoria. Eu acho que é um erro. É uma lacuna que deveria ter sido preenchida, já que a relação com o Gabigol está deteriorada. Beleza, galera? Vou trazer aqui agora para vocês tudo sobre este jogo. Grêmio e Flamengo, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Vamos lá então com as notícias do Grêmio. Grêmio e Flamengo se enfrentam hoje às 18h30 deste domingo na Arena. Jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão de Sport TV e Premier para todo o país. Será a segunda partida realizada na Arena do Grêmio desde que o estádio gremista foi reaberto após a enchente que atingiu Porto Alegre em maio. A capacidade de público ainda não será total, mas será ampliada de 12.700 para 24.000 torcedores. O Grêmio não vence há 2 partidas e voltou a se aproximar da zona de rebaixamento. O time gaúcho abre a rodada na 14ª posição com 28 pontos, apenas 3 de distância para a primeira equipe no Z4. O técnico Renato Portaluppi cumpre o segundo jogo de suspensão imposto pelo STJD e será substituído pelo auxiliar Marcelo Salles à beira do campo. O Flamengo chega bastante pressionado após derrota para o Peñarol em casa na partida de ida entre os times pelas quartas de final. Aqui tá errado, tá falando Copa do Brasil, mas é Libertadores, tá? Por isso, a direção e comissão técnica decidiram por deixar 12 jogadores no Rio de Janeiro de olho na partida de volta. Quem ficou? Daqui a pouco eu falo sobre os nomes que ficaram aqui, tá bom, galera? Vai ter mais para frente aqui. As escalações prováveis: Grêmio do técnico Marcelo Salles, o interino. Sem Renato Gaúcho, suspenso pelo STJD e com afastamento do auxiliar Alexandre Mendes por suspeita de violência doméstica. Que coisa feia, hein? O Grêmio será comandado pelo auxiliar Marcelo Salles neste domingo. Em campo, o time deve ter mudanças na defesa. Gustavo Martins e Kahneman foram a dupla de zaga nos lugares de Gemerson suspenso e Rodrigo Eli com desconforto muscular. O provável time do Grêmio. Vou pôr aqui o campinho, né? Temos Marquezin, João Pedro, Gustavo Martins, Kahneman, Reinaldo, Dodi, Vila Sante, Monsalve, Cristaldo, Soteldo e Brian White. Quem está fora? Rodrigo Eli, Pavon, André Henrique, Duqueiroz e Fábio, todos lesionados. Gemerson suspenso, pendurados. Duqueiroz, Marquezin, Reinaldo e Vila Sante. Flamengo do técnico Tite. Com a opção de deixar 12 atletas fora, Tite utilizará uma equipe repleta de garotos. Cleiton, que formará a dupla com o Davi Luiz, tem pouco mais de 20 minutos na temporada. E isso é porque o Cleiton é bom, é porque o Cleiton arrebenta nos treinos, né? Segundo o Tite fala aí nas entrevistas. Ele tem 20 minutos na temporada. Cadê a coerência, hein, Tite? 0. Divididos em 2 partidas em que entrou na temporada. O cara tem 20 minutos divididos em 2 partidas na temporada. Alcaraz será titular pela primeira vez com a camisa do Flamengo. Lohan e Matheus Gonçalves, pouco utilizados por Tite, começam jogando. Provável Flamengo, tá aqui o campinho: Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan, Lohan, Alcaraz, Matheus Gonçalves e Carlinhos. Quem está fora? Vamos lá para a lista extensa, né, cara? Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pugar, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Plata e Bruno Henrique, todos poupados. Pedro, Everton, Cebolinha e Vinha fora da temporada. Michael, coxa direita, já está treinando, né? E Luiz Araújo com problemas no joelho. Além de Gabigol, que não viajou. O Gabigol, espero eu que esteja sendo preparado para o jogo da volta da Libertadores. Porque senão tem que mandar até o presidente embora. Incompetentes, isso sim. Arbitragem. O árbitro será o Matheus Delgado Candançan de São Paulo. Assistente 1 é a Neuza Inês Bach, FIFA de São Paulo. Assistente 2, Evandro Melo de Lima de São Paulo. O VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral de São Paulo. Quarto árbitro, Vinícius Gonçalves Dias Araújo de São Paulo. Todos de São Paulo. Tomara que façam um bom trabalho e uma boa arbitragem.
Beleza? Então, galera, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre estas escalações. Deixa aqui também o seu palpite para este jogo. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal para ajudar nos nossos cortes e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!